E aí, pessoal? Cavani, o ídolo uruguaio, craque do PSG, uma das bandeiras do futebol mundial e a bomba. Pode ou não estar vindo para o Grêmio. Eu conversei com o staff do jogador e quero colocar esse quebra-cabeça para ver se a gente junta e chega a um consenso. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, nunca deixem de dar o like no vídeo, porque isso remete para vocês e aí ele sempre aparece no YouTube. Quando a gente não dá like, ele fica meio perdido. Então vamos lá, né? Vamos chegar a 60 mil, acho que a gente pode chegar a 60 mil inscritos o quanto antes. Se bobear, chegamos ainda hoje a esse número. Gente, o negócio é o seguinte. Ontem a bomba, né? Lembra? Sebastian Sur, da Rádio Continental de Buenos Aires, um jornalista com 20 anos de experiência, com muitas informações, ele deu a bomba. Segunda-feira, Cavani em Porto Alegre. De lá para cá, olha, rebuliço daqueles, né? Todo mundo se virou para Cavani. Todo mundo se virou. Não só o torcedor do Grêmio, o contexto todo do esporte se virou para Cavani. E aí, o Grêmio, e a gente pode começar o vídeo falando do Grêmio, o Grêmio veementemente foi negar. Eu falei com 4 dirigentes do alto escalão e todos veementemente, César, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Isso não existe, é zero, tal. Tá bem. Essa é a posição do Grêmio. Junto a essas informações, colocou: o Grêmio jamais conversou com ninguém do Cavani. Aí eu pensei, vamos atrás de informações com alguém do Cavani. Eu tenho, não vou dizer quem porque não me autorizou a falar, relação com parte do staff, com uma pessoa muito próxima do staff do Cavani. E eu falei com ele. Peguei o telefone, liguei para ele. E, inclusive por WhatsApp, conversei bastante com ele. E o Grêmio falou com ele. Falou com ele. Assim como outros clubes brasileiros também falaram com ele. Assim como ele é um dos jogadores que o mercado do futebol procura. E não tem vergonha nenhuma em procurar. O Grêmio não tem motivo para chegar e sair dizendo a todo momento: não tem, nunca olhei, nunca vi, é impossível. A gente sabe, querer muitas vezes não é poder. Só que quando se procura um jogador, se tem todos os lados. E o Grêmio procurou sim. E é preciso muitas vezes ser transparente nisso para não começar a gerar mais especulação sobre o fato. Dito isso, vamos seguir no nosso raciocínio. Conversando com ele, ele me disse que neste momento não tem negócio. Não conseguiu chegar a um consenso aqui. Mas, e eu preciso também dizer, que em alguns pontos da conversa ele disse: seria legal Porto Alegre porque eu estaria perto do Uruguai. Seria legal Porto Alegre porque a gente está perto da nossa, da estrutura que ele tem. Ele que tem uma fazenda em Salto, que é muito perto daqui, uma grande fazenda, linda fazenda, com muitas cabeças de gado, pouco mais de 12 mil cabeças de gado. Eles têm uma relação muito particular com o Uruguai, eles gostam do Uruguai. O Cavani ainda é um jogador de alto valor. Ele só não vai jogar no Uruguai diretamente porque ainda lá não conseguem pagar nem próximo do que ele tem. Porto Alegre já não conseguiria, imagina Montevidéu. Então só por isso. Isso, gente, isso faz com que me coloque uma dúvida na cabeça. E essa dúvida da conversa, existe muito. E essa dúvida, porque existe muita informação desencontrada. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, essa forma como o Grêmio está comunicando, a negativa absurda assim, o Grêmio simplesmente poderia dizer: a gente olhou os valores são incompatíveis e a gente não fala mais nisso porque isso é impossível. Acabou. Mas não é assim que o Grêmio está procedendo. E essa questão acaba criando na cabeça da gente uma ideia de que tem algo mais, algo por trás, e aí a gente vai investir também na linha dos empresários. E eu fui fazer isso para tentar juntar o quebra-cabeça. E aí é que eu chego a um ponto que me cria
ainda mais um maluco ponto de interrogação. O Grêmio segue conversando com investidores para tentar compor um valor. Exatamente isso. O Grêmio não desistiu e continuou conversando com um ou outro empresário. Inclusive eu conversei com um deles, não diretamente o empresário, mas um dos que está compondo ou ajudando a compor. E nós estamos falando de um projeto que ainda está em andamento. E olha, aí fica tudo mais confuso. O agente diz que seria bom, nega que nesse momento daria para fechar o negócio, o Grêmio nega veementemente, pede para... Inclusive um dirigente me ligou, César, pelo amor de Deus, vai lá e diz que não é verdade. Mas por quê? Aí a gente conversa com o empresário e diz, não, César, existe aí uma conversa, é muito distante, é muito dinheiro e tal. Se fala, gente, em um contrato na casa de 3 milhões por mês, mais ou menos isso. Isso daria em 3 anos de contrato, que é o que o Cavani está sugerindo, acima de 100 milhões o valor total do contrato. 100 milhões. Aí o sujeito bota isso e diz, meu Deus do céu, mas quando tu compõe, tu pode compor. Eu me lembro bem do contrato do Ronaldinho, não era muito diferente disso não. Só que tu vai para o caso específico e tu diz o seguinte, está perto de 3 milhões. Tardelli, Luan, Thiago Neves e André recebiam mais de 2.750. Aí a gente começa a pensar, opa, como assim? É isso. Futebol é assim. Às vezes a gente vai colocando e o barato custa caro. E o caro custa barato. Então, esse é um raciocínio que pode ser feito. A gente coloca esses números aqui só para sugerir para vocês uma ideia do que representa esse jogador. 3 milhões é mais ou menos 500 mil euros por mês, o que é abaixo do que esses caras ganham na Europa. Hoje, por exemplo, mercados pagariam mais para ele, muito mais para ele. E imaginar que o Grêmio pudesse fazer um contrato desse porte faz com que a gente não acredite. Então eu vou confessar para vocês aqui, a gente tem sempre um papo muito transparente, diferente de algumas pessoas. Eu não tenho a mínima ideia do que pode acontecer. Tem um momento que eu acho que tem chance quando eu falo com um lado ou com o outro. Tem um momento que eu começo a rir porque eu acho que é zero a chance. E tem um terceiro momento que eu olho e digo assim, não, cara, isso aqui pode acontecer. Então, eu vou dizer para vocês, sigo com a informação do jornalista Sebastian Sur. Tem algo muito maior do que o que a gente está vendo. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, qualquer momento a gente volta.